Fala, meus queridos mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje, para mim, um dia muito feliz que eu estou recebendo aqui, para mim, uma pessoa muito especial, minha amiga Sara, que já estive no podcast com ela, tivemos lá falando um pouco aí sobre a parceria Indústria Laticínio com o produtor, foi um dia muito bacana, uma conversa muito boa e cobrei dela o retorno, né, que viesse aqui falar um pouco também das experiências dela com a gente. Não existe almoço grátis. Não tem. Aqui, e tem, não sei se tem um filósofo amigo meu que fala que a pior coisa que você pode fazer é ficar devendo favor para os outros, porque favor não tem preço. Não paga, né? Não paga nunca. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, Sara. E talvez o pessoal possa não ter assistido outro episódio que você estava. Queria começar pedindo que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco quem é a Sara. Obrigada demais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente, favor, né? Não pode dever favor. Eu quero avisar aqui, já deixar claro que o Daniel, né, e a companhia já me devem um favor, então vou esperar o Daniel lá para gravar um podcast comigo, tá? Fica registrado. Pessoal, muito obrigada, né, pelo convite, muito obrigada, feliz demais de estar aqui no Mamíferos Podcast. Eu sou host do podcast Papo de Laticínios, então para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mundo de laticínio, nós estamos lá. Tem um episódio maravilhoso com o Ronaldo, nós falamos sobre essa parceria e realmente ficou polêmico, do jeito que ele gosta. Igual eu falei, meu nome é Sara Machado, eu sou diretora de novos negócios na Evomilk, diretora de novos negócios na Evomilk, e sou host lá no podcast, e nós vamos bater um papo aqui interessante, né? Não pode passar de 2 horas, senão o Daniel cobra a hora extra, manda 3 boletos. Tem esse problema, problema também. Mas vamos lá, Ronaldo, vamos meter bronca, porque nós gostamos de assunto polêmico. E o tema de hoje, Daniel? O custo da não qualidade. E eu acho bacana a gente falar sobre isso, só complementando um pouco mais também, Sara, aqui a gente, mamíferos, é lógico que a gente gosta de leite, então logo tem que ser isso. E normalmente a gente fala muito sobre o produtor, né? E o bacana de você estar aqui pela segunda vez, né? Nesse segundo episódio, lembre-se do boleto aí, quase no dia. É verdade. Mas lembre-se, o que eu acho bacana é o seguinte, porque como você vem do laticínio, você viveu por dentro da fábrica, você pode contribuir muito com a gente justamente nisso aqui. O custo da não qualidade não só para o produtor, mas também para dentro da fábrica, né? Primeiro que eu acho que a gente deveria mudar o termo, né? Mudar o termo qualidade do leite. Acho que já podia começar por aí. Porque quando você fala qualidade do leite, quando você chega no produtor, ele já quer te bater. Quando você chega no laticínio, o pessoal também já todo fica arrepiado. Ninguém quer mais ouvir esse termo, né? Só para falar assim, o quanto que ficou, não sei assim, pesado ao longo dos anos. A gente fala de qualidade do leite tem quanto tempo, né? E a gente ainda andando a passos muito, né, devagar. A lá Lulu Santos, né? Passo de formiga sem vontade. Né? Isso mesmo. E sem grandes resultados na nossa cadeia. Mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode esquecer, traz prejuízo para a cadeia todinha, né? São poucos os beneficiados com isso e a gente precisa de mostrar isso, né, para a cadeia produtiva toda, né? O quanto que é importante a gente bater na tecla de qualidade. Porque a qualidade a gente fala de tudo. Ninguém quer levar um queijo ruim para casa, ninguém quer levar um café ruim para casa, né? A gente fica o tempo todo buscando qualidade, né? Você quer qualidade. Tanto que a gente fala qualidade de vida, qualidade. Então é um termo que a gente precisa de retomar, né, para os nossos diálogos. Ressignificá-lo. Exatamente. Então, talvez seja isso. Gostei. Ressignificar. Você percebeu? Percebi. Eu acho que é ressignificar mesmo o termo e mostrar que ele é extremamente importante para o setor. Né? Eu acho que para vocês que estão no produtor, vocês vivem essa luta todo dia, né? Esse negócio do ressignificar, até no final do podcast a gente vai ter aprendido a falar sem gaguejar. Principalmente porque é água, né? Nenhuma bebida alcoólica, então vai ser fácil de aprender. A gente vai aprender a falar, mas eu acho que de fato, né, a provocação de vocês dois, né, a Sara planta semente, o Daniel fez brotar aí um termo que de fato eu acho que pode ajudar a gente na proposição desse dia. Pessoal, e eu queria, né, para a gente ter um alinhamento do que vai ter no podcast hoje, eu queria dividir com vocês o que nós estamos planejando de falar aqui. Basicamente seria
o que significa não ter qualidade para o produtor, quanto que custa isso em dinheiro, para a gente pensar um pouco, né, do impacto disso dentro da propriedade, quanto que custa isso para a indústria, e esses dois dinheiros eles saíram da cadeia e perderam competitividade na cadeia, uma vez quem não está tendo qualidade, esse dinheiro saiu da cadeia e era um dinheiro que poderia estar sendo aplicado no seu preço de leite, poderia estar sendo aplicado no desenvolvimento da cadeia de diversas formas. Então, quanto de dinheiro a cadeia do leite está perdendo, se eu somar isso em centavo por litro do que o produtor está perdendo e do que a indústria também está perdendo. E por fim, né, a gente quer provocar vocês. Por que não muda então? Se a gente sabe que esses dados são públicos, se a gente sabe que tem esse prejuízo, quais são os limitadores da mudança e quais as sugestões que nós temos para dar para tentar começar essa mudança? Daniel, queria falar? Não, sim, eu queria contribuir um pouco mais do que você está falando pelo seguinte: quando a gente fala aquilo que você está perdendo, é não só o perdendo do deixando de ganhar. É também a questão do desperdício. Eu vou longe para ser exageradamente didático, mas a partir do momento que você tem um leite, uma matéria-prima que chega na fábrica e ele já chega com um rendimento mais baixo pelos N fatores que a gente vai falar daqui para frente, você concorda comigo que existe alguém que plantou uma soja, plantou um milho, fez o grão, que foi dado para a vaca como alimentação, que foi transformado em leite, que no final das contas não virou queijo? Então, na verdade, você desperdiçou foi o grão, você desperdiçou, foi a comida da vaca que no final das contas não virou o que tinha que ser lá na frente. Isso para mim eu considero desperdício. Você usou um insumo que no final das contas não foi transformado naquilo que você precisava no final, né? Sim, você não deixou de ganhar, você efetivamente pôs dinheiro que não voltou para você. Isso é um investimento sem retorno. Contratou um Opala, né? Contratou um Opala. E vocês que estão, né, mais ligados ao produtor, eu falo assim, tem uma pergunta, né, que eu me faço assim há muito tempo. Por que ele se preocupa tanto? Eu falo assim, a gente tem várias perguntas para o setor do né, para o laticínios também, mas para o produtor, igual você acabou de citar. Por que ele se preocupa tanto em colocar comida na boca da vaca dele? Porque é muito importante, né? Plantar o milho, comprar ração, fazer não sei o quê, tudo isso que eu entendo pouco. Que o Daniel queria gravar comigo, eu falei, pelo amor de Deus. O metabolismo. Mas eu falei assim, tudo isso quanto que custa colocar comida na boca da vaca para ela dar leite? Porque é a coisa mais importante que tem ali para ele. E aí ele, na hora de tirar o leite, né, ele comete um erro que é esse aí, né, um dinheiro que não nasceu, né, ele simplesmente foi pro ralo. Que eu acho que é um ponto fraco nosso, né, a gente não mede essa conversão alimentar, sabe, o que nas outras cadeias é muito comum. Se você pensar, ave e suíno vive de conversão alimentar. Você tem meta de conversão alimentar para precificar seu produto, né? Porque mora na integração, quem está fornecendo o insumo é a indústria. Então, eu fiz escola técnica, estudei ave e suíno, se concentra muito tempo pensando em conversão alimentar. Quantos em leite, quilos de milho entram para quantos quilos de carne que acabam saindo? Para quantos quilos de carne que sai. E ele não sabe isso para queijo, né? Para queijo e para leite isso não é pensado. Né? Então, assim, eu acho que é a gente começar a inclinar nessas coisas para fazer conta de conversão, de resultado lá na frente. Precificar a qualidade que você não teve. E uma dificuldade que eu vejo disso na fazenda é como é que você mede o leite que a vaca não deu. Sim. É abstrato, o cara tem que acreditar no artigo. Quando eu vim aqui fazer um curso com você, isso em 2018 ou 2019, não sei, eu trabalhava com qualidade do leite no campo. E eu não sou veterinária, né? Então eu tinha que estudar muito para acompanhar. Quando eu vim aqui, eu quase morri, né? E assim, mas eu vim da ordenha, né? Eu trabalhei com ordenha, fiz os cursos de ordenha e tal, eu vim do fosso mesmo. E é uma das coisas que eu mais ficava impressionada, foi que eu chegava nas fazendas, os caras estavam trabalhando pra caramba para fazer silo, para cortar cana, para plantar capiaçu, para fazer tudo aquilo. E aí ele não trocava teteira, ele não tinha o mínimo dos processos ideais ali para uma sala de ordenha, que é onde sai o leite, o dinheiro dele. O dinheiro está saindo aqui, né? E aí eu ficava sempre muito indignada com isso, sabe? Sim. Porque a gente não conhece, né? A gente não conhece esse prejuízo da não produção, né, que você chamou, né? Mas é muito da mensuração mesmo, né? Então, por exemplo, esse negócio de conversão alimentar, vou vender o peixe pelo preço que eu comprei.
Mas na época que eu acompanhava mais de perto, a Nova Zelândia é muito preocupada com isso, em conversão alimentar mesmo para chegar em leite. Inclusive tem indicadores na genética lá para você conseguir acompanhar um negócio desse. Mas aí vai um pouco também, assim, acabado esse assunto, de como você mede para você ver. Então também tem isso. Como é que você mede as coisas de forma prática para que você consiga ver que, tipo assim, ó, eu comecei a não trocar a teteira começou a ficar ruim e de fato agora a minha ordenha começou a demorar mais, ou aumentou o caso de mastite e tudo mais. Como é que você faz isso? E aí vem na cabeça o episódio da semana passada, que se você ainda não viu também, já fica aqui para você a dica, vai aparecer no card aqui do lado para você poder assistir o podcast que a gente falou sobre tecnologia na pecuária, que é justamente isso. Imagina a hora que nós conseguirmos, por exemplo, começar a medir a quantidade de vacas ordenhadas dentro daquele período, a quantidade de leite que foi ordenhado de fato dentro daquela ordenha naquele período, a hora que eu começar a pensar assim, ó, saiu de fato tantos quilos de ração e eu consegui tantos litros de leite no final. Então eu acho que precisa muito disso, que em frango é um pouco mais fácil, acredito eu, não é tão complexo, acredito eu, nesse sentido, né? Ó, todo dia eu coloco tanto de ração, saiu o galpão de pintinho em frango, saiu tanto lá na frente. Então eu acho que também tem muito isso, a dificuldade de chegar no número para poder entender que, ó, começou a cair o rendimento da minha máquina de ordenha, por exemplo. Eu queria provocá-los, né, para a gente ir para alguns exemplos, a gente dar uma aprofundada daqui para frente, falar um pouco dos prejuízos para o produtor de leite. Depois do microfone de ouro, que agora é hora da gente faturar. Né? Bom, pessoal, se vocês ainda não seguem as nossas redes sociais, queria convidá-los para se inscrever aí no canal do Mamíferos, e seguir a gente lá no nosso Instagram, Mamíferos Podcast, seguir também a Companhia do Leite e a Evomilk. Exatamente, segue lá. Fecha parênteses, volta. Turma, o seguinte, quais os prejuízos, acho que a Sara também puder me ajudar, quais os prejuízos que nós temos na fazenda para o produtor? Por que o produtor deve preocupar com ter leite de qualidade? Primeiro, pessoal, né, se inscreva no canal Mamíferos, né? Tem que pedir isso toda hora, porque eu falo assim, quanto mais inscritos a gente tem, mais importante a gente vai se tornando para o YouTube, a gente vai entregando para mais pessoas. É aquela compartilhadinha também, né? Vai lá, se inscrevam lá no canal Mamíferos, né? Curte, manda para os amigos. Eu falo que os meninos produzem conteúdo de alto valor, né? E é preciso de ser compartilhado, porque o que a gente está fazendo é tentando ajudar a cadeia. Repete sua pergunta que eu já perdi. Fui fazer seu jabá. Falando... Os prejuízos para o produtor, especificamente. Né? O que a gente tem de prejuízo em qualidade, da não qualidade, mais voltado mesmo para dentro da porteira. Eu acho que o Ronaldo citou uma coisa aqui que, né, como é que eu faço para poder conhecer? Né? Eu vou ler artigo científico? Não, eu vou começar a medir lá na minminha fazenda para eu poder ver o que realmente está me trazendo de prejuízo. Né? Porque, assim, às vezes eu não acredito nos resultados de estudos. Não acredito em estudo. Acho que o cientista, né, cientista só, não foi lá tirar leite. Agora, eu falo assim, às vezes ele não acredita também no resultado lá da qualidade do leite, que vai na nota do leite dele lá. Né? Às vezes, CCS está tanto, CPP está tanto, ele nem olha para aquilo, não dá valor, porque às vezes também faltou comunicação boa entre o laticínios e ele. Mas que ele meça lá, então, todos os dias, né? Quanto que eu estou dando de comida para essa vaca minha e quanto que ela está dando de leite todos os dias. Né? Eu acho que começar a medir é um negócio importante. Eu falo que tem um testezinho que eu gosto muito, que chama CMT, né? Que é barato, que é rápido. Né? Claro que para grandes fazendas é difícil, mas para pequenas fazendas, propriedade até 50 vacas, eu acredito que vai muito bem. E ele conhece todo dia ali a saúde do Uber dele. A gente já comentou o quanto que ele tem de trabalho para colocar comida na boca da vaca dele. E o quanto que ele realmente está medindo, o quanto que essa vaca minha está me dando de dinheiro. Né? Eu acho que primeiro que ele tem que fazer, eu diria que é medir realmente ali o processo dele ali, né, da ordenha. É que a literatura traz para nós um soco na cara, falando de contagem de célula somática do rebanho acima de 1,5 milhão, caindo a produção média do rebanho em 29%. Sim. Isso é um soco na cara. E esse dado
ele é histórico e vem sendo replicado há muitos anos, né? E não teve ninguém ainda que... Esse estudo, sei lá, tem bastante tempo, né? Eu não lembro de qual ano, mas é quase a minha idade, ou mais velho que eu. É mais velho que nós. E ninguém desmentiu isso ainda, né? Não teve nenhum outro estudo, porque o pessoal não parou de estudar isso e usou só como referência, né? Sim. O pessoal vem aplicando isso todos os dias, melhorando, inclusive os métodos, e ninguém ainda conseguiu provar. Ah, não, uma vaca com 1,5 milhão, né? Não perdeu isso tudo. O rebanho, com média de 1,5 milhão, ele tem queda na produção de 29%, né? O indivíduo, porque tem vaca que vai estar doente, tem vaca que não, vai estar saudável. Mas o rebanho, na média, está com 1,5 milhão. É a tese do estudo, né? E isso, 29% de queda na produção, eu prefiro não acreditar, sabe, Sara? Eu chego para a turma e falo assim, ó, esse é o dado que nós temos na literatura, mas eu prefiro não acreditar. Vamos falar de 10%? De 10% de queda na produção, a gente ri de dinheiro. 10% já é muita coisa, né? Aí, mas 29% ele não acredita de jeito nenhum, então vamos falar de 10%, né? Traz para a realidade. Você tem uma contagem de célula somática, está caindo 10% na sua produção, nós estamos falando dessa perda de eficiência do negócio, que a gente fez uma metáfora aqui com o carro, né? Comparando com o Opala, aí, que gasta muito, né? Mas... para pensar, você tem uma vaca lá que está dando 20 litros de leite por dia, poderia estar dando 22. Né? E essa quantidade de leite por animal, 10% do seu faturamento. Se a sua fazenda fatura 10 mil reais, ela poderia estar faturando 11. Se a sua fazenda está faturando 20 mil reais, ela poderia estar faturando 22. Fazendo conta rápida. Sim, e tem uma coisa que quando você fala que eu podia estar faturando 11 e eu estou faturando 10, pode soar que é pouco. Ou vamos colocar, você fatura 1.000, agora você tem 1.100. Ou 20 mil e esse é 22. Tem gente que pode pensar assim, não é tanto dinheiro assim não. Agora vamos pensar um pouquinho diferente nisso. Imagina que eu tenho uma fazenda com 15% de margem, que é o que sobra no final das contas no bolso do produtor. Uma fazenda que tem 10 mil reais de receita, vai sobrar então, nesse caso, 1.500 reais. Concorda comigo? Se eu tiver mais 1.000 reais de receita por causa desse leite que eu vendi, o meu lucro saiu de 1.500 reais para 2.500 reais, porque esse leite que está perdido... Quase dobrou. Exatamente. Esse leite perdido, que ele deixou de ser produzido, ele ia entrar praticamente livre no bolso do produtor. Isso dá um corte, viu, pessoal da produção? Isso dá um corte. Passar de 1.500 para 2.500, eu vou fazer uma conta rápida aqui para vocês, mas isso aqui é um aumento de 70% do seu lucro. 70% do lucro que você deixa de ganhar, por exemplo, né, fazendo uma conta rápida. É isso que o pessoal não entende. É só mais 10%, não é só mais 10%. É você dobrar o seu lucro por conta disso. Eu falo assim, eu queria, né, fazer uma pergunta para vocês, né? Porque a gente fala de qualidade... tanto o produtor quanto o laticínio sempre vê muito mais custo, né, do que benefícios com isso. Ah, mas é caro demais. Mas eu queria perguntar para vocês, é muito mais caro um produtor prevenir, né, ou é mais barato, né, e é mais barato ele curar uma mastite ou perder um animal? Né, porque quando você vai falar de qualidade para um produtor, você fala, eu preciso melhorar a qualidade do leite do senhor aqui. Ah, você está doido? É caro demais. Né? Eu tenho que usar pré-dip, eu tenho que usar pós-dip, eu tenho que mexer no vácuo da ordem, tá sempre... Mas isso custa mais caro mesmo do que eu perder um teto de um animal? Então, eu acho que está na hora, então, do ressignificar. Né? Eu tive muito contato com um professor na faculdade que ele dizia o seguinte, nos bastidores, não era um cara de aparecer muito, mas ele dizia o seguinte, né, nos bastidores, que a contagem de célula somática, ela não mostrava só a mastite. Isso era coisa do especialista em mastite que achava isso. A contagem de célula somática, na maioria das vezes, quando ela é alta, ela está refletindo uma série de problemas da fazenda. Então, como que você pode ressignificar a questão da qualidade do leite, do trabalho com qualidade do leite? O trabalho com qualidade do leite não deve ser colocado pela indústria ou pelo produtor, ou seja lá por quem for, para o consultor, quem for, como uma imposição de quem está de fora da fazenda. Ou de uma fiscalização, né? Da fiscalização ou imposição de quem está fora da fazenda. O trabalho de qualidade do leite precisa de ser um acordo entre as partes de que nós vamos entender o seguinte, isso aqui, o leite só vai ter qualidade
se eu tiver um sistema de produção que estiver funcionando bem. E aí a qualidade ela não foi uma imposição de ninguém, ela foi a consequência de um sistema de produção lucrativo, de um sistema de produção que está dando certo. Né? E hoje, antes da gente começar, então eu vou dar o mérito para quem falou, né? Sara falou uma coisa para a gente, mas assim, tem essa resistência do pessoal de fazer. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, as fazendas que têm leite de qualidade, elas quebram, elas estão dando prejuízo ou elas estão dando mais lucro? O laticínio que tem o leite de melhor qualidade, né? A gente trabalha com um monte de laticínio aqui, são os laticínios que têm leite de melhor qualidade, são os que estão dando mais certo, são os que estão tendo mais lucro, ou são os que estão quebrando? E aí eu não tenho dúvida para te falar. A gente trabalha com 228 laticínios, assistimos aí 2.700 fazendas periodicamente, 1.000 visitas de qualidade do leite por mês. Eu não tenho dúvida para te falar. As fazendas que têm leite de boa qualidade, elas dão mais dinheiro, mas o leite foi consequência. Ela não fez porque, assim, não, eu fiz o leite de boa qualidade para ter lucro. Não, ela fez uma fazenda lucrativa e a consequência foi um leite de boa qualidade, entendeu? Sim. E esse eu acho que é o ponto do ressignificado. O cara fez o negócio bem feito primeiro e o leite saiu bom lá na frente. Foi consequência, ele não está preocupado, ele não está sofrendo, porque a vaca pode dar mastite, não, ele está só comprometido em fazer dar certo, entendeu? É a saúde do úbero e da vaca dele, né? Eu acho que deve ser a principal preocupação dele ali. É a mudança de cabeça. Ele não tem que fazer isso porque o vizinho está fazendo, porque o laticínio está cobrando, porque não sei o que, não. Qual que é o processo de produção de leite? Como que você trabalha uma fazenda lucrativa? E se a pessoa não visita... E eu acho assim, para quem vai tá nos ouvindo, né, e discordar da gente, fala, não concordo com o Ronaldo, nem com a Sara, não, nem com o Daniel, né? Não, que chama a gente pro diálogo, né? Fala assim, gente, a gente quer que o pessoal, vamos falar sobre isso, vamos discutir, vamos saber quais são os pontos que a gente ainda não enxergou que não vale a pena, né, de cuidar da saúde ali do animal e ressignificar a qualidade do leite. Porque, né, eu falo assim, a gente é bombardeado o tempo todo, né, quando a gente usa os termos e defende. Mas eu falo isso, não tá concordando, né? Chama a gente, vem conversar, né? Manda as perguntas lá no direct de vocês, né? Lá no YouTube também. Deixa até nos comentários. Deixa nos comentários, porque pra gente é importante entender o porquê que as pessoas ainda têm essa resistência, dos dois lados, do produtor e do laticínios. Né? O que a gente quer entender um pouco mais, por que ainda é um assunto tão... como a gente falou, né? Não discutido, né? Não falado, né? Um prejuízo que ainda existe que a gente não conseguiu colocar os números em cima da mesa para falar sobre ele, né? Nós falamos do maior deles, que é a queda na produção, né? Prejuízo na qualidade do leite. O maior deles, queda na produção. A gente ainda tem, né, muitos outros para enfrentar pela frente aí, né? Nós trouxemos um número aqui para todo mundo fixando, né? Você tem uma referência de literatura de 29%, mas pensa em 10%, pensa em 5%, qualquer queda percentual dessa é muito dinheiro. Daniel, você quer citar mais? Tem um outro prejuízo também que está ligado à produção, mas não é direto da produção, que é o animal que perde um teto ou perde 2 tetos. Esse é um outro prejuízo muito grande. Porque uma vaca de leite, ela vale a qualidade de uma vaca de leite. Uma vaca de leite com 3 tetos ou com 2 tetos, ela vale o peso de balança. Então, como ela vale o peso de balança, por causa às vezes de você perder um teto, você sai de um animal de 9, 10, 12 mil reais e agora ele começa a valer 2, na tragédia que está hoje, 2,5. E a gente gerenciando fazendas, né, a gente faz essa avaliação de rebanho, variação do inventário animal anual, fecha para o produtor, e se você tem uma desvalorização do seu rebanho em função do problema sanitário, seu patrimônio está diminuindo. Se expor para tirar leite para você, ao longo do tempo, está te empobrecendo, se você não cuidar disso. E é um peito perdido. Né? Que a gente fala, é a produção daquele peito, vamos colocar se fosse 25% para cada peito, você perdeu os 25%, sabe que é mentira, né? Não é assim que funciona, mas perdeu só 25% da produção, o animal tá bom, não. Você perdeu aquele peito e o animal que valia 10 agora vale 2,5. Então assim, é muito mais do que só o peito, né? O desespero que a pessoa tem por causa de um negócio desse.
Esse eu acho que é outro grave também aí que a gente pode falar dentro de fazenda, que também já é um pouco mais palpável. Esse eu acho que E é mais quando palpável. perde os dois, vai pro descarte mesmo, né? Teve um dia que eu cheguei numa fazenda e fiquei olhando, pensando, caramba, né, o que tem diferente daqui a vaca? Era um caos lá, sabe? E aí fiquei olhando o que tem diferente. Ela não tinha, ela só tinha o bojo, né? É bojo mesmo que chama só o bojo. Ela não tinha nenhum teto. Só Né? tinha Ela úbere. só tinha úbere. Ela perdeu todos os tetos. Era como se fosse um macho. Caramba, eu fiquei pensando, meu Deus, e era uma vaca, assim, uma vaca boa, né? Com certeza um dia ela foi boa, tinha as características de ser uma vaca boa. Mas é isso, a gente chega, a gente vê animais O que ela tava morrendo. fazendo lá? Ah, era coraçãozinho, né? Não sei, amor, essas coisas aí. Devia ser a candoca, né? A vaca da filha, aquele negócio A básico. gente tem o que mais dói pro produtor, que é o que ele vê no dia a dia, quando o assunto mastite vem à tona para ele, a hora que ele faz assim e dá o grumo na mão ali, né? Que o que mais dói para ele é o tratamento da vaca, o remédio que ele está aplicando. Muitas das vezes ele precifica o remédio e não precifica o leite que ele descartou, né? Exato. E aí, assim, fazendo uma conta rápida, eu coloquei ali 4 bisnagas numa vaca para fazer o tratamento, a R$15 cada bisnaga, R$60. A vaca de 15 litros de leite por dia, você descartou o leite da vaca 8 dias, 4 tratando e 4 depois que tratou, 120 litros a R$3, dá R$360. Então, ou seja, é muito mais caro o leite que ele jogou fora do que o medicamento. Mas o que dói para ele é o remédio que ele pagou, Nossa, né? tá doido, caro demais, né? Não, e aí se ele tem um vaqueiro, o vaqueiro, ele gastou o tempo dele tirando o leite ali, né? Ou se ele ligou a ordenha dele para poder tirar. Então, assim, é tudo custo que a gente não vai pontuando. Mas né? numa Não vai- vaca, gente, olha só, numa vaca de 15 litros de leite, R$420 um tratamento. É absurdo. Eu acho que tem uma coisa que esconde um pouco essa conta, que é justamente o leite dos bezerros, né? Então, o camarada que não tem, assim, vamos colocar, ele não tem um caso crítico na fazenda dele, assim, de uma alta prevalência de mastite, acaba que esse prejuízo que você está falando do descarte, ele não vem tão forte, porque ele acaba destinando isso para a alimentação das bezerras, né? O problema é que o cara que está descontrolado, o que tem essa vaca sem teto aí, eu queria ver, interessante. Eu tenho foto, botar ela dentro eu vou te da mostrar. ordenha. Eu queria saber o que ela estava fazendo lá. Mas eu fiquei imaginando, chega num ponto, eu já cheguei fazendo assim, que era tanto leite de ela tava descarte só que na não tinha sala. mais o que fazer. Ela tava só na Aí- sala, ela não entrou na ordenha Não mesmo, entrou- no fosso, não. eu imaginei. Pelo menos eu espero, né? Mas o que eu vejo é isso. Chega num ponto que não tem mais bezerra também para dar leite. Você vai fazer o que com aquilo, né? Aí, de fato, você tem que abrir a torneira e jogar fora. Isso é drástico, né? Mas se a gente for pontuar, Ronaldo, né, o tanto de prejuízo, a gente vai ficar aqui 3 episódios falando só de prejuízo para o produtor. E aí a gente tem outros prejuízos na cadeia que acho que é importante a gente citar para o pessoal entender também, né? Cutucadinha última nele e o pagamento por qualidade, né? Sim. E o pagamento por qualidade. Então, ou seja, nós estamos falando aqui, falamos de um dinheiro significativo para o produtor de leite, né? É que, se somado aqui, né, nós estamos falando aí, você chega na ordem dos seus qualquer 30 centavos por litro, dependendo da quantidade de erro que o cara comete, né? Sim. Bom, e para a aí- indústria? Não, pois é, só voltando à qualidade, eu lembro que eu ia para campo, né? Isso quando eu era nova, tem muito tempo. Você vai para campo e aí o produtor 2022? E aí você vai para campo para falar com o produtor sobre qualidade do leite e aí ele fala com você, ué, mas eu não recebo por qualidade. Eu falo, olha, se o senhor recebesse por qualidade, o senhor ia receber nesse... Eu fazia essas contas às vezes aleatórias, né? O senhor ia receber aqui, sei lá, 80 centavos, entendeu? Então, você não tem que fazer, querer receber para ter qualidade, né? Você tem que faz seu papel lá, né? Igual o Ronaldo falou, faz o seu papel que não seja o objetivo de ganhar dinheiro, que seja a saúde da sua fazenda. E aí sim você tem mais um motivo para poder brigar pelo preço, né? Porque não dá assim, eu só vou fazer qualidade se o laticínio me pagar, né? Essa é uma provocação importante. Se você tem contagem celsomática alta na sua fazenda, os seus problemas não estão restritos à sanidade e a manejo de ordenha. Essa é uma ilusão que existe no mercado. Achar assim, não, a fazenda tem contagem celsomática alta, já sei. É a água. Não, já sei, tem que dar uma Manejo. coisa para comer. Não, tem que colocar só isso aqui. Cara, se você tem a contagem celsomática alta, seu problema alta há muito tempo, Não se resume. não se resume a simplesmente manejo de ordenha
e é um problema sanitário contagioso só. É preciso pensar na fazenda como um todo, né? É uma analogia básica, né? A fazenda, olha os custos dele, como é que estão baixos. Os custos, uma fazenda de custo baixo tem mais lucro, é óbvio, mas o custo baixo é reflexo de um monte de coisa. É um volumoso bem produzido, é uma ração comprada na hora certa, é o reflexo, né? Você está olhando só o reflexo de todo um para trás aí. Eu vou dar um exemplo de retroalimentação do problema, né? Quando você chega no nível de problema, uma das coisas que você precisa para reduzir a contagem de célula somática é ter uma boa renovação de rebanho. Tem uma série de coisas, 1 milhão de coisas envolvidas na coisa, no assunto, né? Mas uma das coisas é renovação de rebanho. Você pega o leite de antibiótico, dá para a bezerra, deu diarreia na bezerra e perdeu a bezerra. Você não tem a bezerra para repor a mãe vai ficando cada vez mais velha, cada vez mais velha, cada vez mais velha. Não tem outra coisa que você coloca no lugar da bezerra, né? Não maior tem jeito. Probabilidade dela ter mastite, não é por causa da idade, mas é por causa da probabilidade, maior probabilidade dela ter tido mastite, a contagem de célula somática do rebanho vai aumentando. Isso é um item, uma forma de pensar a mastite ligada a outros setores, né? Infinitos, né? Uma doença multifatorial. Pessoal, como vocês mesmos me provocaram, né? No produtor nós falamos de eu nem respondi a sua pergunta, né? Você me fez a pergunta, eu fiz um comentário e virou vários comentários sobre a indústria de laticínios, né? O prejuízo para a indústria de laticínios. A gente vê os relatórios aí, os dados, a Embrapa mesmo divulga, né, os números, prejuízo da mastite, né, ou de antibióticos no produtor foram tantos milhões, né? Mas e na indústria de laticínios? A gente conhece esse número de verdade, né? A gente já parou para fazer a conta de quanto que custa descartar, quanto que custa fábrica ociosa, quanto que custa teste antibiótico, quanto que custa o frete, né, de um leite que você pagou para vir e ele chegou, né, fora do padrão, né, o quanto que a gente tem falado sobre isso, né, o quanto que a indústria tem discutido isso. Quando a gente começou o episódio, a gente falou assim, que a gente precisa se preocupar em fazer uma pergunta e dar uma resposta, né? Eu acho que tem muita coisa que eu, por exemplo, não consigo dar as respostas, mas eu queria que o pessoal pensasse sobre isso, né? Eu acho que todos os setores que estão envolvidos, os órgãos, né, todo mundo que está, as instituições que está envolvido na cadeia produtiva, é um assunto que a gente precisa sim de falar. Eu acho que é uma preocupação que a gente precisa de ter, porque é dinheiro que realmente nem sei se está ficando na mesa, porque você nem sei onde que ele está chegando, né? Mas igual assim, o exemplo que o Daniel deu, eu achei espetacular, né, do dinheiro, né, do que você exemplificou, de valor, e é exatamente isso para o laticínios também, entendeu? A gente não conhece, né, a gente não conhece de verdade os números. O pessoal pode até falar, não, eu sei quanto que eu recebi de leite contaminado, mas e o restante das coisas que aconteceram, né, no processo? Quanto de frete? Né, quanto que custou minha fábrica ociosa? E aí eu tenho as bases que eu não pego, né, no teste. Ainda tem isso, né? Tem muitas bases que eu não pego. E aí, o que eu descubro? Lá na hora que eu estou produzindo, né, que atrasou, e aí eu pago hora extra, e aí eu tenho problema de rendimento, aí eu gastei mais fermento, né, eu gastei mais energia, mais água e mais tudo, né? Menos rendimento, né, que eu perdi em volume de queijo. Mas acho que dos prejuízos, acho que tem uma lista grande também, né, igual do produtor. Ainda tem um que a gente não pode esquecer dele de jeito nenhum, que chama sabor, né? Eu falo que tudo que você compromete sabor no seu produto, você está perdendo fidelidade do seu consumidor. Eu falo assim, com o laticínios, ele pode acho que brigar por fidelidade do produtor é muito difícil, né? A gente não pode nem esperar a fidelidade do produtor, mas o consumidor, quando ele gosta do seu queijo, ele é fiel a você, né? Geralmente, ninguém abre mão de um requeijão específico, de um queijo específico, de uma manteiga, ele quer ir no supermercado e não fica experimentando muitos sabores. Ele quer sentir aquele saborzinho todo dia, né? Pela manhã. Me conta uma coisa, em linhas gerais, isso que eu acho bacana, que às vezes não é do entendimento de todo mundo. Se eu tenho um problema de gordura, é fácil saber, eu tenho menos creme, eu tenho menos manteiga, linhas gerais. Se eu tenho um leite com menos proteína, acaba que eu tenho menor rendimento de queijo, linhas gerais também. Se eu tenho um problema de CPP, de contagem bacteriana, o que eu espero de perda de prejuízo para o laticínio?
Olha, eu vou ficar te devendo o cálculo correto, porque eu não sei fazer ele aqui e eu preciso de estudar esses dados para você. É um cálculo, mas no caso, por exemplo, eu queria aprofundar um pouco mais nisso. Quando eu tenho problema de CPP, normalmente eu tenho um problema mais de tempo de prateleira. E você tem principalmente vida de prateleira, né, que a gente chama, e sabor. Eu tenho problema de rendimento, né, principalmente, e eu tenho os problemas mais graves, né, que eu diria para você. Vida de prateleira, né, quanto tempo que o meu produto ficou lá, e sabor, né, são os principais agravantes, entendeu? Para CPP. Aquele queijo amarguinho. Aquele amargor, E linha, sabor e linha de rançoso. produto mesmo. Tem produto que você não faz com leite com contagem bacteriana alta. Aí você tem o limitante de mix, né? Por que tem muitas fábricas que faz só um tipo de produto, às vezes? Não é porque ele escolheu, é porque o leite que ele tem só dá para fazer aquilo, né? Exemplo. Então você limita seu mix. Você não faz frescal com leite spot. O spot, por exemplo... Não dá. O spot, por exemplo, quem aceita bem o spot é o HT, e às vezes o pessoal experimenta fazer umas mussarela, mas os rendimentos geralmente são ruins. Então é isso, você limita mix, né? Eu só consigo fazer um tipo de produto aqui. E eu acho que o mais agravante ainda que mix é sabor. Né? Igual eu falei, se eu faço um produto, se eu estou produzindo aqui um queijo e eu quero que você leve para sua casa, o meu maior desejo é que você volte ao supermercado e procure pela minha marca. Eu acho que é isso que a gente tem que ter muito vivo dentro da gente. Né? Eu não vou produzir para você comer só uma vez. Dos produtos básicos de laticínio, qual que é o mais... Eu não sei se teria essa resposta, mas qual que exige uma maior qualidade para a gente conseguir ter um produto bom no final? Básicos, os iogurtes. Iogurtes, né? São os mais... Os iogurtes são bem... Agora, tem uma linha de queijos finos também que não aceita desaforo, né? Os queijos finos, os iogurtes, eles são mais exigentes, né? E as empresas que defendem padrão, né? Tem empresa que é muito inclinada em padrão. Vou dar um exemplo positivo. Um cliente nosso, né? Catupiry, é fanático com padrão. O produto tem que ser do mesmo jeito, com padronizar o produto. Então, é uma empresa que ela não consegue conviver com leite ruim. Com alteração de matéria-prima. De alteração, graves oscilações de matéria-prima, ela não suporta, né? Eu falando que assim, porque a gente conhece, conversa muito com eles têm assim, uma preocupação, um fanatismo pelo padrão. O requeijão deles sempre tem que ser igual. E para mim, assim, é um exemplo espetacular sobre marca, sobre padrão e sobre qualidade, a Catupiry. Né? Tem quantos anos que nós crescemos ouvindo Catupiry, tanto que os outros requeijões não tem nome, né? É Catupiry, né? Os requeijões cremosos. E o que você sente, né? Que nunca mudou o sabor, né? Tem padrão ali. Agora, por que ele tem padrão? Porque ele tem um padrão para receber leite. Né? Ele não recebe qualquer leite. Com certeza é isso. Eu não conheço o processo, mas com certeza é isso. Então, se o pessoal fala muito, porque leite é difícil. Realmente, né? É um organismo vivo ali. Mas se você tem padrão para pelo menos CCS e CPP, que vai dizer muita coisa, você já consegue produzir, né, produtos com um padrão rigoroso ali e frequente. Só para toda a audiência, eu vou dar números reais que eu vi em diversos clientes nossos, relacionando com clientes e com laticínios, na época que trabalhei em laticínio também. Mas você tem indústria produzindo frescal com 5,2 litros para fazer 1 quilo e com 7. Sim, às vezes até um pouco menos que 5 ainda. Né? Eu já vi alguns Já vi com 4,8. Igual mussarela. Você tem gente produzindo mussarela, né? A gente vê números de 8, É claro que mussarela é um negócio difícil, porque isso depende muito do que a pessoa quer fazer, né? Eu quero fazer um queijo, né? Isso depende de cada receita de cada um ali, né? Mas falando de forma geral, você tem rendimento de 8,9 a 12, né? Então, às vezes não é nem porque eu quero produzir um queijo mais seco ou mais úmido, nada disso. Às vezes é tudo o mesmo processo produtivo. E é só a qualidade do leite que tem de diferente ali, entendeu? E assim, olha, nós estamos falando de 8,9, vamos falar de 9, arredondar 9. De 9 a 12. Então, quando você faz conta disso, gente... 33%. É rio de dinheiro. Se você colocar o melhor como a base, né, o 9 como a base... mais 3 litros, 33% a mais leite que foi necessário. Para fazer 1 quilo de queijo. Para fazer 1 quilo de queijo.
E aí você tem que pensar que no final disso tudo, né, a preocupação dele tem que ser, é igual vocês falam, né, da preocupação ser o tanque de leite, a preocupação é a embalagem, né, eu preciso de ter mais embalagem para embalar mais queijo, eu preciso de ampliar minha câmara fria. É o problema que todo mundo queria resolver, né? É claro que a gente está falando aqui, né, parece tudo muito romântico e muito fácil, a gente sabe que o desafio da indústria é muito grande, né, rendimento não é só leite, né, mas leite, eu falo assim que, para mim, né, que fiquei lá na indústria, qual que é a minha maior dor de cabeça? Para mim, o grande problema de laticínios é leite, entendeu? Entendi. Porque se outros, o pasteurizador parou, faltou alguém, tem uma crise, se mercado é mercado, você não consegue controlar, agora chegou um leite ruim, é só dor de cabeça, é só prejuízo. Você sabe que quando entrou é só prejuízo, entendeu? Então, para mim, a grande dor de laticínios é a qualidade do leite. É leite, né? Mas, Sara, porque se não tem também é problema, né? Sabe por que eu estou precificando? Estou tentando, né, pedindo ajuda de vocês aqui e provocando todo mundo para a gente poder precificar. Porque eu acho que isso depois lá na frente nós vamos ter que usar isso na solução. Porque a hora que eu chegar no orçamento, a lógica da coisa é, eu quero um lucro em cima disso. Isso aqui é o tamanho do custo da não qualidade. Então eu vou pegar um orçamento desse aqui, eu não posso pegar ele inteiro porque eu empato. Eu vou pegar um pouco desse orçamento, vou investir, vou montar um projeto para converter em qualidade e levar a diferença. Acho que isso que seria a lógica do negócio, para todo mundo inclinar, né, para produtor e indústria inclinar e falar assim, se nós estamos perdendo 40 centavos por litro de leite nessa história aqui toda, vamos investir 10 centavos na transformação desse negócio para a gente poder ganhar, para sobrar 30 para nós, e a gente divide os 30. Eu acho que é o caminho que nós temos e outra procurar. coisa também, Ronaldo, que a gente tem que deixar claro aqui, que não sou nem eu, né, como Evomilk, nem você como Companhia do Leite, querendo vender alguma coisa para poder ficar com esses 30 centavos, ou esses 10 centavos. Pode não ser você, eu tô doido para vender alguma coisa. Não, mas, assim, mas a gente quer, assim, que o pessoal enxergue. Tá bom, você pode ficar com esse dinheiro só para você pense investir em outras coisas, né, no seu negócio, mas o que eu quero deixar claro aqui é que a gente quer mostrar pro camarada que ele pode ganhar mais 40 centavos e 30. O pessoal atrás da câmera, turma, tá até chorando de rir ali, ó. Tá bom, eu quero vender também. Eu admito. Mas eu acho que o negócio é esse. Inclusive, a gente tem um curso online que a gente lançou um tempo atrás, que era o Política Leiteira 4.0. E nesse curso eu explico uma tabela e eu criei uma tabela com base científica e tudo mais do quanto que se perdia de rendimento, o quanto que você ganharia de rendimento, dependendo da lógica do indicador, se é gordura, proteína, CCS e tudo mais, para que fosse precificado isso nesse sentido, que é mais ou menos o que a gente está querendo dizer aqui. Ó. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que tem dinheiro espalhado em cima da mesa que ninguém está pegando. Então, vamos lá, indústria e produtor, mais uma vez, aquilo que a gente sempre prega. Botar o produtor e a indústria para andar no mesmo caminho juntos, para os dois crescerem ao mesmo tempo, da forma que precisa. Beleza, olha só, tem esse dinheiro em cima da mesa. Vamos fazer um trabalho para melhorar isso aqui de uma forma que você ganhe e eu ganho? Então, se eu começo a ter um leite com maior gordura, beleza. Parte desse dinheiro, dessa gordura maior, vai para o produtor, a outra fica para a indústria, para cada um conseguir a sua margem no negócio e botar o negócio para frente, né? Agora, isso tem que ser quantificado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, então. Vocês que ficam em contato, vocês que têm muito técnico, né? Vocês que ficam muito em contato com o pessoal do campo, vocês acham que a gente precisa de ter duas equipes de campo, num laticínios? Uma de qualidade e uma de política leiteira? Ou você acha que uma política leiteira podia fazer a qualidade ou vice-versa? Por que as políticas leiteiras não entendem de qualidade? Porque em tantos laticínios ainda do Brasil são setores que não conversam todos os dias. Eu estou falando isso. Isso aí é complexo. Eu estou falando isso em cima do que você acabou de falar, né? Assim, a gente precisa de criar soluções, assim, precisa de sentar e fazer um diálogo. Fui lá na sua casa comprar seu leite. Eu divido a experiência com vocês. Eu posso só falar uma coisa antes aqui do negócio da qualidade, que eu acho bacana o seguinte. Como é que é feita a tabela de qualidade hoje em grande parte dos laticínios que eu já assisti e que eu vejo? Ele faz a tabela de qualidade dele de acordo com o vizinho. Sim. Ele não faz calculando, ó, se eu aumentar 0,1% de gordura, quanto que eu posso pagar mais nesse 0,1% de gordura de uma forma que
eu estou pagando justo. Olha, isso aqui na hora que eu vendo isso em forma de creme, em forma de manteiga, me dá tanto a mais de dinheiro, logo eu posso dividir isso. Conhecer a capacidade de pagamento dele, né? É 2 centavos. Por que é 2 centavos? Não, que eu peguei a tabela aqui do fulano de tal, se você olhar dele também é 2, né? Então você tem que ter o seu número para poder fazer um negócio desse. Sim, sim. E isso, no final das contas, eu queria chegar nesse ponto, que até o laticínio que quer fazer uma tabela de qualidade, quer uma política de qualidade, quantifica o quanto que vale 0,1% a mais de cada coisa, quanto que vale 100 a menos de CCS, 100 mil células somáticas a menos, né? O rendimento dele pode ser um ótimo indicador para a tabela de pagamento dele, né? Assim, sim. Quer começar do básico, fala, então conheça seu rendimento, né? Meça todos os dias, né? Porque pode te mostrar, eu posso pagar? Não posso pagar não, né? Até mesmo para deixar o negócio dele sustentável ou não. Sim. Agora, com relação à política leiteira e qualidade, na minha percepção, enquanto não houver um suporte do laticínio para a pessoa da qualidade poder desempenhar o papel dela bem, tem que andar separado. O que eu mais vejo acontecer? A pessoa da qualidade vai lá fazer o trabalho dela, que afinal de contas é melhorar os indicadores de qualidade, certo? Para ela fazer isso, às vezes ela vai ter que criticar, vai ter que falar alguma coisa que o produtor não vai ficar tão satisfeito assim. Se ela faz isso, ela automaticamente, o produtor vai ficar chateado, pode vir a ficar chateado com ela. Se ela for a pessoa que faz a política leiteira, começa a misturar os assuntos. Você começa a ter um problema de qualidade e você começa a botar o preço do leite no negócio. E como você não tem um suporte de uma tabela bem feita, ou algo do tipo que se der errado, o laticínio vai chancelar aquilo, e o laticínio não chancela, às vezes, uma atitude do profissional da qualidade por N motivos, né? Que entre eles comerciais. Mas se eu não faço isso, automaticamente eu preciso da política leiteira não estar envolvida nisso para eu não denegrir a imagem da pessoa que está fazendo o trabalho. Então a pessoa da qualidade ela tem que fazer o trabalho de qualidade e a pessoa da política leiteira tem que discutir preço. A partir do momento que você coloca as duas coisas juntas, ou o preço sai fora do mercado, ou eu não consigo trazer a qualidade da forma que eu preciso, justamente pelo mesmo motivo. Eu vejo dessa maneira. Todas as vezes que eu vim andar junto, não deu muito certo, não. Assim, eu acredito que se você tiver um alinhamento bem feito dentro da indústria, né, eu acho que dá certo sim. Eu falo mas eu concordo com você, que é difícil. Por exemplo, eu recebia muita ligação de produtor. Sua equipe de qualidade está aqui colocando defeito no meu leite, né? E se eu não fosse firme e acreditasse em qualidade do leite, eu ia falar... né? Não, o senhor não dá ideia para isso não, só isso é estranho aí que os meninos têm que fazer mesmo e tal, entendeu? Aí você começa a arrumar uma desculpa ali e passa a mão na cabeça dele. É o tal do suporte. Mas é isso, precisa de vir um alinhamento. Mas eu particularmente acredito que sim, uma equipe pode andar junta, né? Pode caminhar junto ali as duas, entendeu? Eu acho que isso pode mudar muito assim, os comportamentos, porque é para mudar isso mesmo, essa cultura de passar a mão na cabeça, entendeu? Porque ela existe muito porque eu acho que eles estão separados. Mas vamos deixar o Ronaldo compartilhar eu acho que a experiência. A minha é o saboneteiro profissional, né? Mas eu... Mestres magos do conflito. O Daniel já assistiu esse filme há muitos anos, mas de fato eu acho que nesse assunto acho que eu tenho uma sugestão, é um pouco híbrido do que vocês estão falando. Sim. Veja bem, normalmente na indústria, o departamento, se você tem 2 pessoas envolvidas, o cara da qualidade, mesmo sendo 2 pessoas envolvidas, o cara da qualidade já está subordinado ao departamento de política leiteira, na maioria das vezes. Exato. Então quem manda de verdade é o cara que está comprando o leite. Essa é a verdade dos fatos, né? E o assunto de certa hora para frente, ele já não é mais um assunto de qualidade do leite apenas. Ele já passa a ser um assunto de política leiteira. Porque toda a técnica que precisava ser aplicada para resolver aquele problema, X, exemplo, eu tenho um produtor que tem um tanque de expansão que foi adaptado e ele não está resfriando leite, o CPP está fora, já identificamos que esse cara tinha que trocar o tanque. Ele está enrolando para trocar o tanque, nós vamos continuar fazendo visita de CPP nele para chegar lá e o tanque está lá de novo? Não faz sentido. É queimar combustível à toa, relatório, etc. Essa decisão agora é uma decisão da política leiteira. E para que a política leiteira tome essa decisão,
ela tem que entender da técnica. O cara não pode ser leigo. Entendeu? Então, quem é da política leiteira tem que entender de qualidade do leite. Certo? Certo. Eu não tenho dúvida disso. Então, o cara que é da política leiteira ele tem que entender de qualidade do leite para que possa apoiar. Então, e hoje a realidade é que o bastão está na mão dele, ele que manda. Essa é a verdade. Entre o cara da qualidade do leite ficar satisfeito, alegre, e a gente perder o leite que a gente não está podendo perder, o menino da qualidade nós troca ele, manda outro, põe outro no lugar e vai segurar o leite. E isso é o que acontece, não é o que eu acho. Eu estou falando para vocês o que acontece. Sim, né? E eu concordo com você. Então, e aí, o que eu vejo, para a gente poder caminhar na direção da melhoria, o cara da política leiteira ele tem que entender o assunto e ele precisa estar mobilizado na conversão, né? Ele precisa estar mobilizado na melhoria. Precisa existir esse alinhamento da indústria, né, e o cara está mobilizado na melhoria. Normalmente, onde o comprador de leite está acomodado, a qualidade do leite vem caindo, ele vai perdendo bons produtores e pegando leite mais barato, perdendo bons produtores, pegando leite mais barato, porque está acomodado. O cara da qualidade do leite que está incomodado, que ele quer a transformação, que ele quer a melhoria da qualidade do leite, vou dar um exemplo para vocês que eu tive recentemente, porque eu visitei recentemente o Fabinho do Laticínio Basel. É um cara que é incomodado com a qualidade do leite. E ele participa ativamente do processo de transformação. Porque se você tem um produtor com problema e o produtor é recorrente no problema, ele busca outro produtor e ele troca aquele produtor. Sim. Entendeu? Uhum. Então, eu já acompanho o trabalho dele há bastante tempo. Eu vejo assim, o cara é ativo no processo de melhoria da qualidade do leite. Ele deixa, ele não é veterinário, então ele fala assim, você é o veterinário, passou toda a técnica, me mostrou aqui que você fez a parte técnica com o produtor, tá? O produtor que não quer reagir, vamos trocar o produtor. Sim. Entendeu? Então ele consegue visualizar, então ele precisa dominar o assunto, porque ele consegue visualizar o assunto, ele vê que a parte técnica fez o trabalho dele, que não tem mais o que você... as opções esgotou as opções e de fato não dá mais. E aí ele vai e faz o trabalho dele. Agora esse problema se tornou um problema de política leiteira. Então quem é da política leiteira precisa dominar comercial e qualidade. Quem trabalha só na qualidade, se tem uma pessoa que trabalha só na qualidade, permite, na minha visão, uma melhor fluidez no trabalho rotineiro. Por alguns motivos. Hoje o profissional, por incrível que pareça, o profissional comercial da política leiteira ele é mais caro do que o profissional que vai fazer o trabalho da qualidade. Sim. Então você tem mais oferta de mão de obra do cara que vai fazer o trabalho da qualidade. Então isso estou sendo verdadeiro para você, é mais barato para a indústria ter a separação. Sim. Sendo mais barato, você passa a ter mais eficiência no orçamento em depositar a mão de obra lá para ajudar a coisa a avançar. E o cara da qualidade tem mais fluidez. Aí o ponto que eu ia falar para vocês da experiência. Quando eu trabalhei no laticínio, e eu comecei e trabalhava só a qualidade, chegava no laticínio e o produtor levantava a bandeira do preço. Porque não sei o que mais lá, que você me pagar mais, porque você me paga porque o laticínio tal está pagando tanto. Eu chegava pro cara e falava assim, Seu Zé, deixa eu te falar uma coisa, esse não é o meu departamento. A parte de preço eu não vou poder resolver nada para o senhor. Mas como nós estamos na parceria, eu quero te ajudar. Deixa comigo, que eu vou falar lá com o fulano lá do laticínio, que é o responsável. Eu não podia ter feito isso com o senhor aí. Mas pagou o senhor estando a menos? Não, pode deixar comigo, nós vamos resolver essa parada. E daí a pouco conversa vai, daí a pouco o cara estava fazendo o que eu precisava que ele fizesse para me agradar, porque ele gostou de mim. Sim. Entendeu? Mas eu concordo com você, assim, que é difícil mesmo, a gente ainda tem... É uma outra discussão que a gente precisa de levantar, né? Por que a política leiteira é tão mais importante assim que qualidade, sendo que qualidade é que dá o meu rendimento ali, que dá que gera o meu faturamento, né? Porque é o quanto que eu produzi, é o tanto que eu vou vender. E aí, uma coisa que eu acho que, por exemplo, a política leiteira precisa de acompanhar, já que então tenha dois setores, mas que ela acompanhe, que ela vai lá na rastreabilidade, né? Eu falo assim, faz milhões de análises todo dia lá no laboratório, e a maioria das vezes a política leiteira não acompanha isso. E aí eu saber porque esse produtor que está brigando comigo só por causa de preço, quanto que ele realmente está me trazendo de lucro? Né? Porque às vezes eu não consigo acompanhar, entendeu? E eu sei te falar assim, e não é só uma análise, a análise dele lá, RBQL, né, oficial. As análises que faz todo dia, a amostra branca dele lá,
né? Que eu vejo a gordura dele todos os dias, então, entendeu? Para eu saber realmente a capacidade que eu posso pagar aquele produtor. Porque eu acho que é um número que a gente precisa de acompanhar. Porque senão a gente precisa, eu fico passando a mão na cabeça, tudo isso que você explicou, mas pagando leite caro para quem não está merecendo. Na Nova Zelândia, você acha que um veterinário de campo, o técnico de campo, ganha mais do que um cara do comercial ou o contrário? Não se deve ser o contrário. Eu não tenho dúvida que é o contrário. E eu vou explicar o motivo é muito simples. Porque você tem um excedente de leite. Entendeu? Então, no Brasil, como falta matéria-prima, nós somos um país importador, como falta matéria-prima, o cara do comercial, o comprador, ele se tornou um cara mais importante que o cara técnico, entendeu? Então, essa é a explicação. E outra coisa, a gente não tem, eu falo que a minha grande paixão é política leiteira. Eu sou apaixonado por política leiteira, eu adoro comprar leite. Meu movimento principal era esse, né? Mas eu tenho essa crítica para poder fazer. Né? A gente não pode ser só negociador de preço para um produto que todos os dias reflete no meu faturamento, entendeu? Porque se eu estiver comprando só leite ruim, por mais barato que ele seja, não significa lucro, né? E eu vejo que é uma questão de engrenagens, tá? Você falou uma coisa que eu acho que dá para puxar um pensamento interessante. Por que a política leiteira, às vezes, não acompanha os resultados de análise diárias que vêm de dentro do laboratório? Não precisa ser do RBQL, igual você falou, né? Vem do laboratório. Eu vou arriscar te dizer por quê. Porque a política leiteira tem tanta coisa para fazer. É muito telefonema, eu sei. Que ela não vai parar para analisar de forma rotineira aquilo. Só que isso tem um detalhe nisso, que tem como aproveitar isso. A política leiteira consegue aproveitar isso, desde que os dados sejam mastigados e você consiga, de forma resumida, trazer para a política leiteira. Olha, de tudo que está acontecendo dia a dia, a recorrência está no produtor tal. Analisa tal. Se a gente consegue trabalhar o dado e trazer informação resumida para que a política leiteira consiga trabalhar, aí eu vejo que esse dado pode ser aproveitado. Volta lá no nossa semana atrás, quando a gente falou de tecnologia. O nosso sistema, por exemplo, a gente faz exatamente isso, né? Você lança os dados, todos os dados de rastreabilidade, e aí o gestor ele pode pegar o celularzinho dele aqui e saber, caramba, né? Eu tô pagando gordura, estou pagando proteína, entendeu? Assim, ele tem todas essas análises, tudo isso. Ou ele pode ter de RBQL, se ele não faz as análises separadas lá no laticínio dele, ou ele pode ter as análises da amostra branca dele lá, que faz todos os dias. Né? E é isso de forma otimizada para ele conseguir observar, porque, exatamente, não é fácil. Eu falo que a vida do transportador, do vaqueiro e da política leiteira é um dos serviços mais pesados que existe no Brasil, né? O transportador, eu acho que ele lidera não. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Mas quem eu tenho muito respeito, eu falo transportador sem todo o meu respeito. Mas é isso, então assim, existe solução para isso, entendeu? Sim. Agora, realmente, se o cara não tiver jeito de ver os números ali, ele não consegue fazer. Porque ele lá no laboratório pegar quantas planilhas ele vai ter que olhar para poder chegar nesse número? Não tem tempo, porque tem 150 ligação ou 200 mensagens no WhatsApp dele. Sobre preço de leite. Eu falei com vocês, né, um pouco ainda dentro desse assunto dessa questão da fluidez do trabalho de qualidade, né? E a fluidez ela passa por você não ter que discutir o comercial. Se você tem um cara que não precisa disso, né? Ela passa por ele ter não ter que parar o assunto ou gastar muito tempo da energia dele ali. Ele pode ter essa parceria com o produtor, levar a mensagem, estar representando a indústria ali, não deixa de estar, mas ele não precisa de ocupar o tempo dele no comercial e ter mais fluidez no trabalho de qualidade. E especialmente no contexto do trabalho de célula somática, nós precisamos de ter uma disciplina, uma agenda de controle, especialmente na fase de combate. E o cara que é da política leiteira, muitas das vezes ele tem que socorrer determinadas ocorrências emergenciais. Exemplo, deu um problema de antibiótico. Exemplo, deu o caminhão estragou, entre outras coisas. E ele pode ter que marcar a agenda com o produtor, marcar, desmarcar, e isso decepcionar o produtor e perder o ritmo do controle. Sim. Por essas e outras, eu acho que essas são as grosseiras, eu acredito que o cara da qualidade ele precisa desistir, mas que o cara da política leiteira tem que entender de qualidade. Não, então, eu concordo com você, principalmente porque eu falo que assim, o quanto que significa o campo para um laticínios?
Né? Quanto significa ali de custo, de faturamento, de tudo para ele? 70% do custo da indústria laticínea é leite. Pois é, vamos falar então dos 70%. E aí eu tenho quantas pessoas envolvidas nisso? Entendeu? Às vezes eu tenho um cara, que é esse daí. Às vezes eu tenho mais um, que é o qualidade, que vai lá só de vez em quando, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Normalmente você tem um para 300. E aí é difícil, vai dar conta? É o número mágico aí, você tem um para 300. Né? Vai dar conta? Né? É difícil. E às vezes os caras são tão corrida, a qualidade é tão corrida e a política leiteira é tão corrida que os caras não conversam. Às vezes quando é conversa é só para poder passar problema para o outro. Eles não têm um diálogo ali, vamos fazer uma reunião aqui para a gente pontuar. Não, os caras só falam, cara, o tanque estragou, cara, você quer saber a macumba mais triste dessa história, a parte mais triste dessa história toda, é que você passa muito tempo de contato com o produtor ruim, com o produtor com problema. Sim, às vezes você nem conhece, desculpa te interromper, às vezes você nem conhece os bons produtores. Exatamente, porque você tem 10% ou 20% ali que te toma tanto tempo que você não consegue conhecer, né, o restante que de repente aqui está te dando lucro. Uhum. E eu sempre falo muito isso, que eu sou muito preocupado com o recado que a gente dá. Seja lá onde for, na empresa que for. E indo um pouco nessa linha que o Ronaldo está falando, pode perceber, aquele camarada que tem recorrência, por exemplo, de CPP alta, com dados reais, mas tem recorrência de CPP alta e você vai olhar lá e normalmente não, mas ele tem muito a ver com higiene, e o cara da qualidade chega e fala que ele tem que melhorar a higiene do negócio para a coisa funcionar, e ele não dá atenção para aquilo ou simplesmente ignora o fato, porque se ele ligar lá no laticínio, é esse o tal do suporte que eu queria falar, se ele ligar no laticínio e falar assim, olha, o cara da qualidade está me enchendo a paciência aqui, ele troca o cara, não manda o cara da qualidade lá para não perder o leite. Você sabe o que eu acho que é o pior disso? É o recado que você passa para todo mundo. Que a pessoa que vai lá fazer qualidade, ela está cumprindo papel, preenchendo o papel para o Ministério da Agricultura e de fato não dá nada. Se você por acaso 2, 3, 4 vezes tenta resolver o problema, o produtor não melhora. Se você corta esse produtor, por mais que pareça que você está perdendo uma quantidade de leite, é lógico que você tem que avaliar isso. Estou falando assim, especificamente de um ponto, né? Uhum. Muito mais coisa para ser analisada. Mas se você deixa esse produtor, na região inteira, você deu um recado de que isso não é importante. E às vezes se você toma a atitude de cortar esse produtor, que realmente não é qualquer problema, mas é quando é muito problemático, todo mundo olha e fala assim, olha, aquele laticínio lá não aceita qualquer coisa. Sim. E aí automaticamente você tem ali naquela região uma melhora de consciência, pelo menos é o que eu acredito. Tanto você vai para campo, não, eu concordo, você vai para campo, você escuta assim, não, eu não mando leite não para fulano não, eles são enjoados demais, muito exigente, eu mando leite para outro fulano, né? Então isso é cultural, é nosso, né? Já está impregnado na gente, né? Pessoal, eu queria, acho que nós falamos bastante sobre prejuízo para a indústria, citamos rendimento, demos exemplo no frescal, variando de 5 a 7, demos exemplo na mussarela, variando de 9 a 12, exemplos reais, conheci casos em laticínios da mesma proporção que a Sara, estão navegando por aí. É comuníssimo laticínio com rendimento de mussarela acima de 10, comuníssimo, comuníssimo. Sim. É a maioria, né? E você tem aí oportunidades de 9, 9,5, de 9 a 9,5 tem um monte de gente boa fazendo. Então é possível, né? Quanto vale isso? Nós calculamos 0,5% aqui, pessoal, 0,5% de meio litro de rendimento, meio litro de rendimento deu 15 centavos por litro no preço de leite atual. 15 centavos por litro de leite. Nós convertemos o dinheiro dividindo pela quantidade de litro envolvido, deu 15 centavos por litro. Então, meio litro de leite correspondeu a 15 centavos por litro. Assustador. Cada 100 ml de rendimento deu 3 centavos. E na gordura do leite, um outro exemplo para vocês aí, né? Na gordura do leite, cada 0,1%, com o preço da gordura atual de próximo de R$30, a gente tem também 3 centavos. Então, cada 0,1% de gordura, a gente também tem mais 3 centavos aí. Então, chamando atenção, se a gente chama atenção para sólido, como uma oportunidade de qualidade,
contagem de célula somática, contagem bacteriana, nós falamos aqui que na realidade da indústria, nós estamos falando de oportunidades que estão em cima da mesa na qualidade aí da ordem para lá de entre 20 e 30 centavos, e no bolso do produtor com a contagem de célula somática alta, quando você põe 10% de queda na produção, você transforma esse dinheiro e divide pelo leite do cara, dá vontade de sair correndo, dá para lá de 30 centavos. Sim, sim. Então, é muito dinheiro, né? E a gente está discutindo por que está importando o leite, por que está em uma oportunidade para nós. Né? Então, chama a atenção mais uma vez, né, aqui, que dá para a gente precificar, nós estamos precificando aqui, em litro, e convertendo em litro de leite, achando aí 50 centavos por litro de leite perdido na qualidade. E a gente nem está falando de números muito baixos, né? A gente falou de CCS, né? Os cálculos feitos de CCS de 400 e vão para uma CPP aí de menos de 100, né? Próximo disso, né? Então, assim, não é nada, nossa, falar dos números muito difíceis de atingir. Não tem nada aqui que não seja possível, né? Se a gente falar assim, ó, o produtor não sabe disso. Pergunta para ele assim, ó, tem uma vaca aqui com o úbero simétrico, igualzinho, de um lado e do outro, e tem outra com o úbero torto. Você pergunta para ele, qual vaca dessa aqui que você quer comprar? Ele vai te falar que quer comprar que está com o úbero simétrico. Né? Aí você pergunta, por quê? Porque a outra já deu mastite e ela dá menos leite. Uhum, entendeu? Verdade. Então, ou seja, ele está de acordo que mastite faz a vaca dar menos leite. Ele sabe disso. Prejuízo. Falar que ele não sabe, ele sabe. E não é nem uma questão de fé, é visual, né? É visível. Se você conversar com o dono da indústria de laticínio, que ele pega uma carga de leite, que tem uma linha de leite que dá maior rendimento, que tem um produtor maior que separa para fazer um determinado produto que dá maior rendimento, você perguntar para ele se tem diferença em rendimento, ele não tem dúvida que tem. Sim. Aí a grande pergunta, que é a terceira fase do podcast, e nós vamos ter que ser mais ágeis, porque já deu mais de hora que nós estamos aqui falando, que é por que então que não muda? Então, essa é a pergunta que eu vim fazer para vocês. Por que não muda? Né? Por que a gente ainda tá deixando dinheiro na mesa? Por que a gente não está tocando no assunto? O que a gente tem que fazer para ressignificar, né, esse termo aí, qualidade do leite? O que a gente precisa de chamar a atenção do setor? Né? Quem que a gente precisa chamar para o diálogo? Estou falando a gente como pessoas aqui que têm paixão pelo nosso setor, né? Eu tenho paixão pelo leite, pelo laticínio, pelo produtor, né? A minha briga é para que dê tudo certo, né? Eu não quero que nada dê errado para ninguém. Vai, Daniel. Senta o chicote, então. Se a Sara falou que ela que quer perguntar. Eu comprei uma fechadura eletrônica aqui para a Companhia do Leite, porque acaba que com os treinamentos a gente tem muitas pessoas que entram e a gente estava tendo problema com chave. Eu comprei uma fechadura eletrônica. E essa fechadura eletrônica ela é embutida dentro da porta. Eu chamei 6 ou 7 pessoas, mais ou menos por aí, para conseguir instalar para mim. Das 6 ou 7 vieram 3, das 3, 2 nunca mais voltaram e uma não sabia fazer o serviço. Por fim, eu tive que fazer o serviço. Então eu perguntei para a pessoa certa, né? Mas se eu tivesse uma pessoa, mais ou menos, que fizesse o serviço, eu ia ter que ficar calado e agradecer ela pro resto da vida por ela ter feito isso para mim. Sabe por quê? Porque essa pessoa não existe. Então, a partir do momento, aqui na nossa região, se essa pessoa não existe, eu tenho que me submeter a aceitar qualquer profissional que venha me atender, Sim. Porque eu não consigo fazer a coisa funcionar. Então, se a gente fizer uma analogia, e é uma coisa que a gente prega muito nesse podcast, é justamente isso. Enquanto o problema da indústria for falta de matéria-prima, é o chaveiro que não existe, então eu tenho que me submeter àquele mais ou menos. Sim. Se em Lavras tivesse 2, 3 chaveiros, ou pessoa que faz isso, que fizesse um ótimo serviço, com certeza eu ia pegar o melhor e o mais barato dentro do negócio. Mas você ia contratar o serviço, né? Eu ia contratar o serviço sem sombra de dúvida nenhuma. Então, essa dualidade entre a indústria apertar a mão na qualidade e perder matéria-prima, que vai refletir em perda de receita porque ele acaba não tendo tanto produto, esses dois lados da balança que hoje estão um pouco desequilibrados no meu ponto de vista. Então, a gente tem que dar um jeito de equilibrar isso.
eu tenho que ter matéria-prima suficiente dentro da cadeia para que agora eu possa falar assim, olha, eu não preciso mais do seu leite sem qualidade, porque afinal de contas eu consigo comprar do seu vizinho que é melhor do que o seu. E automaticamente você cria um ambiente de concorrência saudável entre os fornecedores para fornecer para aquele bom laticínio. Então você começa a pegar laticínios que realmente são bons e prezam muito por qualidade de produtos também de um valor agregado mais alto, você começa a ver que os produtores eles querem estar naquele laticínio, mas para isso eles sabem que ele tem que ter qualidade. O jogo inverte. Então existe isso. Não tem, se eu não me engano, é Alhambra? Sim. Que o laticínio Alhambra, os produtores têm orgulho de produzir leite para aquele e entregar para aquele laticínio. O pessoal vai na exposição com a camisa do Alhambra, tipo, você é o cara da cidade. Se você manda é leite produtor para Alhambra, você é selo de qualidade. Selo de qualidade. Mas o quanto que isso pode mudar, né? Eu falo assim, a gente tem realmente o grande problema de leite, né? Eu falo que leite, vocês falam de leite, a gente fala de leite, tem um monte de gente falando, é o grande problema, né? Se o produtor não tem leite, ele tem um problema. Se o laticínio não tem leite, ele tem um problema. E a gente acaba aceitando tudo que for branco, né? Mais ou menos assim, infelizmente. Mas é isso mesmo, assim, a gente, como que a gente vai fazer para resolver o problema do leite, né? Como que eu vou ter volume? Como que eu vou ter volume primeiro para depois eu brigar por causa de qualidade? Porque a gente está brigando hoje só por causa de volume, né? A primeira e a mais grosseira de todas, a dificuldade é a oferta da matéria-prima. Então, a gente tem um leite pulverizado. Vamos dar exemplo, sua região é deficitária em leite hoje. Nordeste de Minas, se você pegar um quadrante e dividir Minas em 4, o quadrante que você está nele e busca leite de fora para abastecer as plantas. Sim. Então, é uma região que sofre por falta de matéria-prima, entendeu? Então, lá, automaticamente, a tendência é você ter mais problema com qualidade de leite. Entendeu? Sim. Pois é, mas aí eu tenho um produtor que você já mostrou que para ele vale a pena ter um leite, trabalhar, né? As boas práticas ali para garantir a qualidade do leite. Então, assim, aí eu preciso de melhorar essas boas práticas no produtor e incentivar ele a produzir mais? Qual que é? Acreditar em alguns produtores específicos? Vamos dar mais um exemplo específico. Se eu te perguntar assim, ó, se tivesse que me responder, qual que é a região do Brasil que tem o leite de melhor qualidade? Tenho certeza que você vai falar mesmo que todo mundo que conhece o leite no Brasil. Sul. Castro. Né? Então, que está no sul. E por que o leite lá é bom? Para a gente ir validando algumas coisas que a gente conversou aqui. O leite lá é bom porque você tem um monte de produtores que ganham dinheiro com leite. Então, ou seja, ele é consequência de um processo que já vem sendo bem feito. Então, nós estamos validando algumas coisas aqui. Olha outra coisa que nós estamos validando aqui. É uma região superavitária em leite. Sobra leite. Entendeu? Então, ou seja, o cara tem que ser bom porque não tem onde pôr ali. Ele tem que vender para fora. Entendeu? Sim. Ali não tem onde pôr. Não tem fábrica para consumir aquilo tudo ali. Então, eles vendem leite para fora, né? Vai leite de Castro hoje, vai um monte de leite para o Rio de Janeiro, abastece um monte de planta em São Paulo, abastece planta em Goiás. Vai leite de Castro para Goiás. Sim. Entendeu? Então, isso que aqui eu estou trazendo para vocês em números, evidência, exemplo real de que a oferta da matéria-prima, ela afeta a qualidade. Né? E a eficiência do produtor, ela afeta a qualidade. Castro é um exemplo disso. Né? Então, a região, né, de Castro ali, onde a gente tem muitos produtores. E aí, o que a gente vê que as indústrias precisam começar a pensar? Precisa de, que eu acho que é o ponto aí que precisa ser tratado. Como que nós vamos trabalhar a oferta de matéria-prima? Né, que eu já estou entrando em dois assuntos aqui ao mesmo tempo, apontar a dificuldade e acaba que apontar a dificuldade sem discutir a solução fica complicada, né? Mas as indústrias precisam de trabalhar padronização de processo e como ela vai aumentar a oferta de matéria-prima dela. Igual, eu já contei no podcast algumas vezes, eu li um estudo sobre integração de tomate. Esse estudo me impactou muito. Uma fábrica que tinha mais de 600 fornecedores de tomate, e pouca fidelidade dos fornecedores, problema de qualidade do tomate, muito tomate chegava apodrecido, com problema, com perda de qualidade, perdia fornecedor para a fábrica concorrente, isso em 1990. A indústria criou um processo
validou qual que era o espaçamento entre tomate, qual que era a adubação, qual que era a semente, qual que era o tipo de tomate que tinha mais sólidos, né, que eles mediam com Brix. Validou toda a metodologia e replicou essa metodologia, saiu de 30 toneladas por hectare de tomate para 110 toneladas de tomate por hectare, de 600 fornecedores para 18 fornecedores. Travou a metodologia, definiu quantos hectares ela precisava, os hectares estavam próximos da planta, relacionando com um número menor de pessoas, com altíssimo nível de profissionalização. Então, eu acredito que na cadeia do leite, nós não precisamos de fazer passar o trator social no negócio. Não precisa ser assim. Mas esse é um exercício que vai precisar ser feito, né? Onde a gente está afetando a oferta, levando o leite para próximo da planta e profissionalizando os produtores. Aí o leite vai sair bom lá na frente como consequência, não é mais uma imposição. Sim. E além disso, um termo que a gente usa muito aqui também é você fazer estratégias um pouco mais planejadas, vou colocar entre aspas, mais inteligentes, no sentido de fazer mais uma pesca de rede ao invés de pesca de anzol. Ou que eu utilize as duas formas de pescagem para fazer a mesma coisa. Então, essa ideia de que eu posso melhorar a vida do motorista, do carreteiro, que eu tente fazer uma estrada, vou falar uma estrada melhor que você bota a prefeitura no meio, nem em todo lugar dá certo, mas que eu tire as porteiras, que eu consiga fazer com que ele consiga coletar esse leite de uma forma mais rápida, que ele consiga ter uma melhor qualidade de vida e que eu consiga agora, com esse cara tendo qualidade boa de vida, eu consiga pedir para ele mais coisa na fazenda, ele pode ser um agente de transformação pelo menos a cada 2 dias dentro daquela fazenda para poder controlar, auditar, acompanhar aquele trabalho que é feito dia a dia na fazenda. E não só do técnico que vai quando a qualidade ficou ruim na hora que você pegou o resultado do RBQL. Então, são formas de você pensar. Pesca de anzol, usando o técnico que vai fazer a visita de 1 por 1. Pesca de rede, vendo aquela rota a cada 2 dias, usando o seu motorista como seu parceiro para isso. Mas para isso ele tem que ter condições de trabalho para ele conseguir pensar nisso, né? Quase que uma pirâmide de Maslow, mais do laticínio, entendeu? Primeiro você tem que ter rota, depois qualidade de caminhão, para você poder agora pedir alguma coisa que ele te ajude lá na ponta. Exatamente. Eu acho que isso também, assim, é uma solução, não vou falar mais fácil ou mais difícil, mas é uma de curto e médio prazo que você pode fazer, que às vezes uma revitalização de bacia leiteira pode demorar um pouco mais de tempo. Então são estratégias diferentes que você usa que no final das contas chega na mesma situação. Mas se eu tenho indústrias instaladas, né, e eu preciso de leite para ali, o que eu preciso de fazer, né? Que eu faço, se leite é meu maior problema, o que eu preciso de fazer então ali para poder ter mais qualidade, ter volume, né, com qualidade, para eu ter frete mais barato, para eu ter agentes que consigam me ajudar mais ali, né, no meu dia a dia, falando dos agentes de coleta, por exemplo, porque se ele faz 30 pontos de coleta, ele sai de casa 4 horas da manhã e chega em casa de novo meia-noite, né? Praticamente isso. Então, eu realmente não consigo... O máximo que ele vai fazer é coletar o leite, é isso que ele vai fazer. Eu não consigo colocar mais nada ali para ele ajudar. Mas se pequenas ações me ajudam a mudar, né? Eu falo assim, qualquer 1 centímetro, qualquer 1%, 0,5%, 0,02%, né, de atitude que a gente vai tomando, a gente vai mudando a cara do setor, né? O negócio que do jeito que a gente está, a tendência é só de ir desaparecendo o volume, e aí o que nós vamos fazer, né? Com os produtores, com os transportadores, com as fábricas ociosas, né? E além disso, uma outra coisa que esses dias aqui a gente estava falando muito sobre isso, internet das coisas e tudo mais, a minha cabeça está explodindo por causa disso. Eu imagino também utilizar inteligência e tecnologia para poder fazer um negócio desse, né? Não sei se é a gente, companhia do leite ou outra pessoa, mas imagina um sistema, por exemplo, que além do controle da ordenha de vácuo, que é o que a gente já conversou e já existe esse produto no mercado, imagina uma forma do laticínio conseguir ter acesso à temperatura de todos os tanques, para ver aquele tanque que está demorando para gelar, aquele tanque que às vezes não está na temperatura ideal, mas não precisando de ir na fazenda. Você tem algo sistematizado que entrega isso e a partir desse momento você consegue saber exatamente aonde que você vai para poder fazer um trabalho bem feito para melhorar a cadeia do frio. Eu acho que tem muita coisa nisso também para a gente poder evoluir
e poder trazer um leite de qualidade. Só vou levantar mais uma questão aqui para a gente finalizar, Ronaldo. Eu falo assim, a gente fala de qualidade, né, fica falando de produtor, mas o laticínios ele precisa de dar exemplo, né? Então, se o transportador precisa de ser um exemplo, o caminhão precisa de ser um exemplo, a bomba de puxar o leite precisa de ser um exemplo, os coletores, né? É o recado que você falou que a gente precisa de dar, né? É o mangote, né? O CIP. Então, são coisas que a gente precisa de dar exemplo, né? Todos os dias a gente não pode esquecer disso, né? Só isso que eu queria lembrar. Eu anotei alguns aqui, vou deixar até para usar para um fechamento. Já usa para o fechamento, então, nós já estamos 1h20 aqui. E eu tenho uma proposta assim, vocês querem passar alguma mensagem final, Sara? Começando pela nossa convidada, a mensagem final sobre a qualidade do leite, para as indústrias, para os produtores. Eu acho que tem uma frase que eu tenho copiado de várias pessoas, eu tenho falado bastante aqui, né? O que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente para frente. Eu acho que a gente precisa de refletir, sim, sobre nossa produção de leite, né? As nossas indústrias. Eu acho assim, quando a gente levanta esses assuntos lá no Papo de Laticínios, lá na Evomilk, no Mamíferos, na Companhia do Leite, a gente não pode ser só mais um falando do assunto, a gente realmente precisa de pensar em soluções. Igual eu falei, a gente precisa de chamar as pessoas para o diálogo. Quem não acredita, precisa de falar para a gente o que ele não acredita, mas eu acho que a gente precisa de mostrar números, né? Eu falo assim, a gente, na Evomilk, o nosso foco muito é mostrar números, né? Que as pessoas consigam ver números ali para poder avaliar as operações dela e saber o que vale a pena ou não vale. E assim os produtores também. Se ele não medir, ele não vai conseguir gerenciar. É a frase básica de todo mundo. Né? Mas a gente precisa de aprender isso, né? Aprender sobre processos, aprender sobre medir, aprender sobre como que eu consigo esses números para a gente poder conseguir chegar num passo na frente. Né? Eu acho que era isso que eu tinha para deixar de recado. E não é críticas nenhuma né, ao setor. O que a gente quer é ajudar mesmo a cadeia produtiva. Né? Aí começa mudando a cabeça. Né? É. Daniel? Eu estava lembrando hoje do nosso amigo Ítalo, que participou do podcast sobre cerca elétrica. Não sei se vocês viram, mas pode olhar aí também, tá no negócio. Foi engraçado, ele falou assim, Ítalo, o Ítalo mais calado, chegou assim, Ítalo, e aí, o que você achou? Qual que é a sua mensagem final? Ele falou assim, cerca elétrica funciona, ponto. Então você concorda que a qualidade do leite funciona? Qualidade do leite funciona, ponto. Eu acho que o Ronaldo deixou isso muito claro aqui, né? Mostrou que os números mostram. Se tem uma coisa que a gente tem que acreditar em matemática, né? Então, se você não acredita no Ronaldo, não acredita no Daniel, não acredita na Sara, não acredita nos nossos sistemas, que vocês façam as contas de vocês e vejam os números de vocês. Vocês vão acreditar na matemática, né? Sim. Então, eu resgatei algumas palavras-chave que eu acho que dá para a gente fazer um bom encerramento do que nós conversamos aqui. E a minha mensagem ela vai para o produtor e para a indústria pensarem. Eu vejo assim, existe, aonde impera a não qualidade, eu acho que todo mundo concorda que estão se perdendo dinheiro. Uma fração desse dinheiro, uma fração pequena desse dinheiro, ela é suficiente para mudar essa realidade. Pega uma fração desse dinheiro e monta um projeto de conversão. O dinheiro está na mesa, né? Pega uma fração desse dinheiro e monta um projeto que vai mudar a história. Se incomode com isso, porque o fato é que se perde muito dinheiro. E, na prática, nós estamos acomodados em vez de incomodados. Né? E outro ponto importante, a maioria dos fornecedores da indústria são fiéis a ela. Então, se você trabalhar o aumento da oferta do leite nesses produtores que são fiéis a você, te abre espaço para você ficar livre daqueles produtores que não estão fiéis a você. Então, projeto com a fração do dinheiro que você está perdendo em qualidade. Outro ponto que vocês chamaram a atenção, tem tecnologia para isso. Dá para recorrer à tecnologia. Sistema, aplicativo, mandando a mensagem mais rápido para o produtor. A gente monitoramento, automação, tem uma série de coisas aí para a gente poder captar dados, captar informação, né? A revolução, vocês não assistiram o aplicativo, o episódio anterior, né? Imagina uma pessoa conseguindo calibrar a sua ordenha da casa dela.
né? Isso já existe, a tecnologia já existe, já é realidade, né? Então, tá aí coisa para a gente poder pensar, né, que tem impacto em qualidade. Outro ponto que a Sara trouxe foi a indústria precisa dar o exemplo. Você precisa ter cara da indústria que preocupa com qualidade. Se o seu caminhão está indo na fazenda caindo aos pedaços, surge acima e embaixo, etc. E tal, você não tem credibilidade como uma empresa de qualidade. Se o seu transportador anda sem camisa, que é shortinho de futebol, né, boné andado para trás, chinela havaiana, branco com azul e com um prego atravessado nele, é impossível de acreditar que você está levando qualidade de leite a sério, né? Põe o transportador para andar de uniforme para você ver como é que muda a vitrine do negócio, né? Independente se o uniforme é seu ou se é da transportadora, né? Põe com a marca da transportadora, dá para ela, não estou falando de um negócio barato, né? Então, você precisa ter uma vitrine que representa a qualidade. Outro ponto, eu acho que a forma com que nós estamos comunicando o pagamento por qualidade ela é deficiente. Tabela de pagamento por qualidade, nós fizemos um levantamento aqui, 85% dos produtores não visitam a tabela de pagamento por qualidade. O levantamento foi feito em mais de 4 mil produtores. 85% dos produtores declararam não visitar a tabela de pagamento por qualidade, não ter ela em casa, não levar ela em consideração na tomada de decisão. Então é um modelo falido, é um modelo que já deu errado. Ele só funciona para grande produtor. Entendeu? Então não é um modelo que vai dar errado, não, ele já deu errado, né? Então, assim, a indústria precisa sensibilizar disso também, né? Ela está comunicando mal com o produtor. Então, comunicação eu acho que é um outro fator importante aí que eu trouxe para a discussão. E, por fim, né, eu acho que, digamos assim, qualidade dá lucro. Não dá para você imaginar uma banca de tomate, uma de frente para a outra, um vendendo tomate podre, o outro vendendo tomate sadio, e o cara que está vendendo tomate podre falando assim, ó, se você quiser, tá isso, se você não quiser, eu vou vender para outro. Você vai vender para outro muito mais barato, meu amigo, se você não tiver que jogar esse tomate fora. Então, essa escassez do leite, ela gera uma falsa interpretação de que trabalhar com um produto que não tem qualidade dá na mesma coisa. Não. Para os dois. Né? Trabalhar um produto que não tem qualidade é a representação de que você está com uma série de problemas. Né? Então, pensa nisso, que isso pode mudar a sua vida. Então, essas são as minhas mensagens finais. Eu queria promover aquele brinde para a gente finalizar. Brinde com... Eu achei que ia ser cachaça. Né? Chegaremos. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela audiência, aqueles que vieram até o final aqui com a gente. Espero vocês aí no nosso próximo episódio. E muito obrigado pela participação, Sara. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que a gente tenha vários diálogos aí sobre os dois elos da cadeia. Foi uma delícia de papo, passou rápido demais. O pessoal está pressionando aqui. Tô brincando. Mas foi muito gostoso o papo. Obrigado pelo convite, né? E... que fique... Você já está me devendo, né? Tem isso que eu preciso de lembrar, que está me devendo um podcast. Vou pagar o favor, então. E está convidada para voltar. Tá, joia. Obrigada. Pessoal, um abraço para vocês e até breve. Até mais, gente.